galera, seja bem-vindo a mais um programa É Possível, podcast do Caí Mendrone. Começo aqui agradecendo a TBL Comunicação por esse espaço maravilhoso, essa sala de podcast, Roberto Samuel e toda a equipe, muito obrigado aí pela oportunidade de fazer parte desse trabalho. E no dia de hoje, quem que a gente vai entrevistar? Um secapiano, um cara das origens, um amigo de muitos anos, Rodrigo Moya. E aí, Rodrigão? É isso aí, muito prazer, obrigado aí pelo convite. Estou aqui para contar um pouquinho da nossa história aí, desde a época do Secap também. A gente quer secapiano de origem, tem vários e vários caras que querem vir no programa, mas de origem assim são poucos, viu? Lá na época de 85, 86, anos 90 em diante, né? Sim. A galera é pouco. E a gente vai contar um pouco sobre essa história, viu, Rodrigo? Como você começou a empresa e tal, mas antes de começar a sua história na parte empreendedora, a gente quer saber um pouco da sua vida. Como é que foi, como começou, na verdade, se você nasceu em Guarulhos ou não nasceu, quando começou a trabalhar, quais eram as suas funções, até você chegar hoje e criar a XGen, né? XGen? XGen Digital, uma É isso agência aí. de marketing. Agência de marketing XGen Digital. Fala pra gente um pouco sobre a sua vida aí, Rodrigão. Bom, como o Caí falou, eu sou do Secap. Eu não nasci no Secap, eu nasci em Mogi das Cruzes, mas a minha mãe já morava no Secap e ela foi me parir lá em Mogi das Cruzes, né? Mas a gente já morava lá no condomínio Rio de Janeiro e eu nasci em 81, hoje eu fiz agora recente 43 anos. E pulando um pouquinho, né, da minha infância já para 12 anos, eu comecei a trabalhar na pizzaria do Secap, eu era entregador de pizza lá, foi o primeiro emprego, né? Eu costumava sair com meu pai, que meu pai foi comerciante lá em São Paulo, mas eu procurava ter o meu dinheiro já com 12 anos, né? Queria ter minhas coisas. Comecei a entregar pizza, com 14 anos trabalhei. Aliás, a melhor pizza do mundo, a pizzaria do Secap. Acabou, não tem conversa. Muito bom mesmo. Até hoje a gente consome lá, né? Algumas reuniões são lá. E com 14 anos eu fui para o aeroporto de Guarulhos, onde eu tive meu primeiro CLT, né? Um primeiro registro. Naquela época ainda com 14 anos podia ter, depois eu mudou aí para 16. E de lá fui até os 18 anos, aí veio a parte de alistamento militar, tive que parar um ano, depois dos 17, e fui arrumar emprego na Zona Sul de São Paulo, lá na Berrini. Nossa Senhora! Era tipo uma viagem diária, né? Quantas horas para ir e para voltar? Assim, sem trânsito era 2 e 2, né? 4 horas por dia. E eu trabalhei lá durante 12 anos. Eu saí de lá em 2012, não, foram 12 anos na Berrini, mais 4 anos na Vila Olímpia. Nossa. E aí em 2016 foi quando eu queimei a ponte, né? O que você fazia lá em São Paulo? Eu comecei na recepção do World Trade Center, né? Que é um condomínio empresarial. Depois eu fui subindo lá de cargo. Eu saí de lá como gerente de telecomunicações, na área de TI e telecom. Legal. Onde eu cuidava da parte de infraestrutura dos condomínios, né? Então eu comecei no World Trade Center, depois a gente fez implantações lá em Alphaville, na Vila Olímpia, em toda a região ali da Zona Sul. Era uma empresa que foi comprada por uma operadora de telefonia e a gente começou a fazer implantação em vários prédios para fazer a gestão. Cara, Moya, interessante que a gente nasceu no mesmo ano, começamos a trabalhar, né, na mesma data, assim, 14 anos registrado, trabalhei também com 12 na feira, com a minha mãe na barraca, entregava jornal do Olho Vivo de porta em porta. Então, 96, você começou a trabalhar com 14 anos, 96 começou a trabalhar lá. Mais ou menos assim. Como o mundo era diferente, né? Era. Você foi pegar os dias de hoje, hoje, quem que consegue trabalhar com 14 anos de idade? E eu sou da época que o meu ticket na Infraero era o valor de um Big Mac, um número 1, né, na época, né? O número 1. Então, de sexta-feira, a gente juntava 3 tickets e comia lá 3, 4 promoção. Era muito louco. Vixe. Que a referência era o McDonald's, né? O salário mínimo na época era R$100. E a gente começou com um projeto Menor Aprendiz, um projeto muito bacana, que eu sou muito grato, que tirou muitos jovens até da periferia para mostrar um caminho, né? Então a Infraero fez um projeto bem bacana naquela época, onde a gente entendeu todo o processo, né, de administração de um aeroporto. Aliás, né, Moya, quem trabalha no aeroporto, a minha opinião, a minha concepção acaba se tornando ali uma cidade, né? Quantas pessoas não trabalham? Acho que quase movimenta 25 mil pessoas que trabalham no aeroporto. Que trabalham, né? Imagina quantas pessoas frequentam. Os passantes. Conta um pouco dessa parte, assim. Como é que era o sentimento? Porque parecia um outro mundo, né? É um mundo a gente paralelo. vive numa cidade dentro de uma cidade, né? Eu lembro que nos anos de 95 e 96, quando eu comecei lá, eu comecei em 95, em abril. Foi exatamente, fiz 14 anos. E graças à pizzaria, o emprego foi aceito muito rápido, né? Quando minha mãe trabalhava no aeroporto, viu um monte de jovem trabalhando, aí ela
falou com quem era o responsável, manda o currículo. Eu nem tinha currículo porque eu só era entregador de pizza. E aí ele falou, não, começa segunda-feira. Eu não tinha nem calça para trabalhar, porque era só shorts e bermuda. E aí corri, consegui. E foi muito legal porque você via, éramos em 55 jovens, entre meninos e meninas, do 14 aos 17 anos. Caraca! Distribuído nos departamentos da Infraero, Né? Desde a parte de engenharia, a parte da navegação aérea, que era a torre de controle. E o que você fazia lá? Então, a gente começava com um mensageiro interno, né? Eu comecei na secretaria, entregando papel, fazendo protocolo, que na época não tinha computador ainda. Sim, 96 ainda. E aí depois tinha o centro gráfico, foi onde eu me identifiquei mais, parte de tirar cópia, encadernação, e eu acabei virando responsável sendo um menor. Na área. Eles deixaram eu cuidando daquela área lá. E Puta, que coincidência. Agora, a gente se conhece há muito tempo, já trabalhamos juntos, a gente faz alguns negócios juntos. Trabalhei na Rio Negro como mensageiro e depois eu fui para operador de máquina de Xerox. Na verdade, telecopiador eles falavam, né? Xerox é a marca. Tem uma similaridade aí junto, né? Sim, e aí nesse inteirinho, a gerente lá, que era dona do projeto, ela chegou e falou assim pro coordenador, falou, eu preciso de um jovem novo que o meu deu a idade dele e tá indo embora. O meu jovem já não é mais jovem. Aí ela me chamou e ela foi uma mãe, até hoje eu tenho contato com ela. E ela me ajudou muito. O primeiro computador, ela falou assim, eu vou te dar um computador para você aprender a mexer, faz o que tiver que fazer, depois de um mês eu vou cobrar. E foi nos anos de 96, 97, ela jogou um computador zerinho na minha mão. Começou já a ter os computadores. E aí foi onde eu entrei em contato com a Note ou o computador? Um computador de mesa. De mesa ainda. Né? Não tinha Windows que tem hoje, não tinha nada disso. MS-DOS antes ainda, né? Era muita coisa assim, primária ainda. Mas esse foi assim o meu start, né? Para o mundo de trabalho. Depois a gente foi pro World Trade Center, que foi uma outra jornada. É o coração ali, né? Ali é o coração financeiro. Foi essa mesma chefe da Infraero que me colocou na empresa do marido dela, lá na Zona Sul de São Paulo. Ah, então ela gostou tanto que ela te deu a oportunidade de um lugar novo. Passou a fase militar, ela falou, tira sua reservista, a gente já tem onde trabalhar. Falando um pouco ainda sobre Infraero, aeroporto, você vê o quanto que é importante a participação do aeroporto ou das concessionárias que agora compraram o direito de interagir com a sociedade, né? Quantos e quantos jovens não tiveram a oportunidade de ter seu primeiro emprego no maior aeroporto da América Latina, já desenvolvendo uma função, e hoje eu pelo menos não vejo isso acontecendo, eu não vejo esse trabalho mesmo divulgado e dando oportunidade para os jovens de Guarulhos. O que você acha um pouco sobre isso? Assim, mudou muito, Maia? Então, eu até alguns anos antes da privatização ainda ia lá, tenho amigos até hoje. Tem alguns jovens que começaram comigo, hoje são empresários dentro do aeroporto, eles abriram empresas, prestam serviço lá dentro. Eu não sei como é que está o programa hoje depois da privatização, né? Se eles continuaram ou não. Eu só lembro que aqui foi o centro de distribuição para o Brasil inteiro. Então começou aqui no Campo de Marte, veio para Guarulhos, Campinas e Congonhas. E isso foi para todos os aeroportos do Brasil na época que era administrado pela Infraero. E eu acho uma puta de uma sacanagem. Eu vou falar por quê, ó. Com a concessão dos aeroportos, a minha opinião eles começaram a fazer as privatizações, né? E no meu entendimento, o equilíbrio da Infraero, ela se dá onde? Os aeroportos que têm lucro, os aeroportos que têm volume, eles pagavam os aeroportos que não tinham lucro, porque você precisa pousar avião em lugares onde você não tem volume. Volume menor. Faz um sentido você ter uma empresa só fazendo gestão. A partir do momento que o cara privatiza e rateia, né, troca, não, eu quero só o aeroporto de São Paulo, eu quero só o do Rio, e aí acaba que ninguém quer, de Amapá, do Macapá, de Roraima, ninguém quer, né, adquirir um aeroporto desse. E esse custo cai aonde? Cai na sociedade, cai para os cofres públicos, principalmente o governo federal. Isso ninguém avalia quando você privatiza, né? Ou vende um lote todo, ou você vai privatizar e administrar todos para que um tenha muito lucro e o outro possa, né, pagar a conta, ou não privatiza. O que você acha sobre isso, Mário? Tem um ponto que se você abandona, né, porque o mundo corporativo ele tem os seus interesses financeiros. Se você vai colocar uma empresa, ela visa lucro, né? O Estado ele trabalha com dinheiro público, ele não é prioridade o lucro, mas ele vai também ter uma visualização de lucro e esse equilíbrio de ter uma companhia, um aeroporto grande com os pequenos, dá esse equilíbrio econômico. Mas se você só lotear os bons, os ruins vão ficar abandonados. Para quem vai sobrar a qualidade do serviço vai cair,
o governo não vai dar bola porque não dá mídia, né? E você vai onerar, na verdade, o cofre público. Além de onerar, e tem a questão até de um mau atendimento. De um mau atendimento. Você não consegue, né, operar. Você vai ter menos voos, então as companhias aéreas vão perder o interesse. Essa análise ela é complexa, a gente precisa discutir, e quando a sociedade não entende isso, né? Sim. Eu sempre falo assim, a gente vive num mundo capitalista, que gera lucro, mas a gente tem que ter consciência social como empresário. Sim, né? sem dúvida. Quando você só quer a parte boa do negócio e você descarta o ruim e joga para outro, você não está sendo consciente. Você não, só quero comprar o que é bom, o que é ruim eu deixo para estourar. Verdade. E uma conversa que eu tive com os diretores, lembro do Banco Votorantim, do Grupo Votorantim, eles falaram para mim, pô, Caio, o grupo é muito grande, eles têm aquela empresa de areia, pedra, de concreto, eles falaram, essa empresa é uma empresa deficitária. Mas por quê? Porque a gente opera no mercado com déficit, mas em compensação a gente tem o banco que tem lucro. Então você vê o nível de consciência do grande empresário a ponto de falar, pô, eu tenho um grupo que em algumas operações eu lucro e esse excedente acaba segurando vamos dizer, uma operação menor por um determinado tempo. Você acha que esse tempo de maturidade do negócio, antes de falar do seu, quando tem uma empresa maior por cima, ele tem um prazo, eu consigo investir por 10 anos, dependendo do negócio ou não? Sim, eu trabalhei aí passando essa fase do aeroporto, eu trabalhei na área de telecom, aí quando a gente foi para uma operadora, fazia parte de um grupo grande, um grupo que tinha os acionistas e a gente tinha 8 empresas dentro do grupo. A nossa era de tecnologia, mas tinha na área de limpeza, na área de segurança privada, né? E aí o que acontecia? É exatamente o que você falou. As grandes subsidiavam as pequenas até ela se desenvolver. Algumas que não traçava, não pegava no trilho e não ia, o que acontecia? Eles descontinuavam e investiam em outras. Então, os acionistas tendo essa consciência, se for no mercado privado, ele vai pôr um prazo, vai contratar uma equipe de maturação, para maturar. Ele sabe que ele vai injetar dinheiro durante 2, 3, 4, até 6 anos, 10 anos que seja, mas dali para frente ele sabe. Ou que a empresa vai andar sozinha, ou que ela se valorize para ser vendida lá na frente. Pra também acontece gestão, isso. Agora, quando você fala do público com o privado, aí são 2 interesses, né? É o interesse, hoje acontece muito, né? O PPP, né? Que é a parceria público-privada. Isso existe muito, funciona muito bem, mas tem que ter uma gestão muito boa. Sim, muito clara também. Muito clara, muito transparente, porque o privado ele vai visar lucro. O público ele tem que ver o social. E esse equilíbrio, se o privado não tiver uma visão social também, vai dar conflito e vai dar ruim lá na frente. Eu já falei em outros programas sobre a consciência do empresariado do Brasil, que o cara que abre o seu próprio negócio e começa a ganhar dinheiro, ele já acha que está rico. Sim. Aí ele quer acompanhar o cara que é herdeiro, que tem muito dinheiro. Ele tem uma Ferrari, eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Ele tem um helicóptero, eu tenho dinheiro para comprar um helicóptero. E aí ele vai o quê? Castigando o seu próprio negócio. A partir do momento que o negócio começa a ficar mal, ele não quer vender o helicóptero nem a Ferrari para investir. A empresa dele, a empresa precisa de ajuda, ele não quer. E ele não quer sair desse patamar, porque ele já achou que ele era rico. Aí foi quando ele começa a cair na empresa. E o que mais me deixa assustado é o quanto o CPF fica forte e o quanto eles fragilizam o CNPJ para poder bombar e amanhã passar para outro. Então, quer dizer, o cara só viu o lado dele, eu vou ficar bem, eu operei, eu vou ficar rico, eu não vou abrir mão da minha riqueza, eu vou mandar todo mundo embora ou diminuir, sei lá, a carga de trabalho, aumentar a carga de trabalho e diminuir os funcionários, né? Sim. Isso acaba, né? Acaba mesmo com o mercado no Brasil, né? Como um todo. E tem muita coisa que a gente pode estar fazendo para... É o que eu falo, a empresa, ela é pessoas. Ela, por mais que é um CNPJ, mas ela depende de pessoas. Quando você desenvolve, como esse programa que a Infraero fez naquela época, desenvolver os jovens, hoje eu sou um empreendedor, mas eu tenho aquela experiência lá de trás que me ajudou a me transformar no essa base, hoje. Né? É uma base que, de repente, se eu não tivesse tido aquela experiência na minha adolescência, que muita gente fala, não, tem que estudar. Eu estudava também. Estudava e trabalhava. Eu nessa época aí da adolescência, eu estudava na Casa Verde de São Paulo, trabalhando e morando em Guarulhos. Então eu saía daqui, pegava o fretado, ia para Santana, de Santana andando até a Casa Verde e voltava, chegava meia-noite. Então assim, ninguém quer pagar o preço que tem que ser pago, mas todo mundo quer estar lá no sucesso, né? Então essas transições vai transformando você. Então assim, o programa que a gente fez na Infraero, que eu participei, me transformou num funcionário. E depois eu tinha o sonho de ser empreendedor. Com responsabilidade logo cedo, né? De assumir ajudar os pais em casa.
né? Numa dificuldade, comprar coisas que às vezes seu pai não pode, mas você tem o seu dinheiro, então isso dá uma alegria até pro seu pai, porque às vezes ele tá sufocado de tanta conta que ele tem, né? E importante no caráter depois de família, né? Depois você casou, você poder passar isso pros seus você filhos. Você vai passando coisas, né? E vai ensinando coisas que a gente teve que aprender, né? No dia a dia. No dia a né? dia. Bom, nesse momento, então, depois que você vai lá, 4 horas de viagem, 2 para ir, 2 para voltar, você parou e falou, meu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí foi quando você imaginou o quê? O que você desenhou aí? Aí foi a família que começou a pesar. Eu casei nesse inteirinho, tive a primeira filha, depois tive o Como é que chama filho. a primeira filha? A filha chama Laura, minha esposa Carla e o Davi, meu filho. Um abraço pra eles lá, eles têm que assistir, dá audiência depois. Vou mandar pra vocês aí, um grande beijo aí, minha esposa Carla, Laura e Davi. E o que aconteceu? Eu tava trabalhando tanto, saindo 5 horas da manhã, chegando 9 horas da noite e não vendo o crescimento da minha filha. Já me deu um alerta, isso nos 2 primeiros anos dela. E eu sempre tive o sonho de empreender. E aí eu tive uma empresa com sócios, mas eu trabalhava, então eu não focava. Aí eu descontinuei, falei, não, segue vocês, eu vou seguir aqui. Aí nasceu o meu segundo filho, que foi o Davi. Aí eu falei, agora eu tenho que viver minha vida com a minha família, porque eu estava muito distante. Então esse foi o maior motivador de eu largar todo o meu conhecimento técnico lá na Zona Sul de São Paulo e começar aqui em Guarulhos. Aí comecei a trabalhar dentro de casa, com computador, porque eu assisti um Quando vídeo, isso, mais ou menos? 2016. 2016. Mas em 2012 eu vi um vídeo de um cara com computador viajando pelo mundo falando, eu estou trabalhando com marketing digital, eu nem sabia o que era isso, mas eu falei, um dia eu vou ser que nem esse cara. Então você já deu a inspiração ali. Em 2012, hein? 2012. Demorou 4 anos para eu ter a coragem de queimar ponte, que a gente chama, né? De largar o CLT, fiz um acordo com o antigo dono da empresa, falei, ó, daqui para frente eu vou tocar minha vida sozinha e eu até vou representar a sua empresa, porque era da mesma área, né? E foi quando eu comprei um computador bacana, trabalhando de casa, cuidando dos filhos. A jornada que as pessoas... Trabalhou home. Minha esposa trabalhava em empresa e eu ficava cuidando deles, levava para a escola, fazia almoço, voltava. Olha aí que... E aí foi transparecendo isso aí, 2016, 17, 18, 19. Aí quando foi 2020... Pandemia. Tomei a decisão de alugar um escritório lá no Cowork. Sim, no Cowork Sun Forces, lá do nosso amigo Anderson Silva, Almeida. Quando eu assinei o contrato, veio a pandemia. Verdade. Assinei o contrato em Tava janeiro, junto. A gente tava junto. Aí foi quando eu... Mas ali foi um divisor de águas para mim, porque trabalhar em casa por um período é bom, mas com filhos é um desafio muito grande. Sim. Porque tem muitas distrações, né? E eu trabalhava praticamente das 6 da manhã às 2 da manhã. Entre trabalho, cuidar de casa... Você acha que quando você vai abrir o negócio, que de pelo menos imediato você vai trabalhar menos? Engano seu. Engano. Isso aí é uma Pode ilusão. até ser um período que você trabalhe mais, mas no começo você vai trabalhar e muito, né? Tá aí uma prova viva disso. São grandes desafios você trabalhar por conta, porque ninguém vai... Você não vai ter dia 30 o seu salário e dia 15 o seu adiantamento. Você vai ter que fazer dinheiro todos os dias. E aí quando eu fiz essa transição de sair de casa e montar um escritório, foi quando a coisa começou a melhorar assim, ano a ano. O crescimento da empresa foi acontecendo em 2020, mesmo na pandemia, para mim não foi boa a pandemia. Mas para o meu mercado foi bom, porque muita gente que não estava no online veio para o online. Migrou. E a gente começou a fazer muita loja virtual, campanhas no Google, campanhas no Facebook. E as vendas online, elas explodiram em 2020. Sim. E isso foi uma... Sempre dizem, né? Quando existe uma tragédia, sempre existe a salvação. Sim. Né? Às vezes a pessoa enxerga só o lado ruim e aí ela não consegue enxergar o lado bom do problema. E o legal é que às vezes você vai ser a luz do empresário que não sabe o que fazer, porque o restaurante dele fechou. E às vezes você dando uma solução, né, na nossa área, foi o que salvou o negócio dele. Porque faturamento era 0, porque ninguém saía de casa e de repente ele volta, né? Então teve uma meta, né? Algo a mais por trás. Não é só business, não são só negócios aí. Não são só negócios. Você às vezes pega uma pessoa que está numa dificuldade, você tem um conhecimento em um determinado assunto e você consegue ajudar, aquilo ali vai ser uma gratidão eterna para você. Então, para analisar todo esse fato que a gente tem conversado, na minha opinião, o seu momento é possível, que é o momento que você começou a enxergar que você viveria e crescer, foi quando você foi viver numa pandemia, alugar o seu escritório e falar, não, agora o negócio vai. Tem uma empresa de verdade, né? A gente chamava que eu era urgência, né? Urgência, é verdade. Porque era eu que fazia tudo, né? Financeiro, comercial, vendas, entrega, programação. E aí foi quando eu abri o escritório e falei, agora eu preciso de ser mais profissional, de ter pessoas, ajudar a gerar emprego. E hoje a gente, graças a Deus, a gente consegue contratar pessoas
que são registrados e contratar pessoas também que prestam serviços, né? Os freelance. Na nossa área é muito mais prestadores de serviço freelance do que até CLT. Porque a carga tributária hoje ela é muito pesada para o empresário. E se a gente consegue ter parceiros de negócio que sejam compromissados com prazos igual a gente aí você consegue ter uma carteira de parceiros muito grande. Maiores, né? O mercado de tecnologia, mídia e publicidade, ele conseguiu se dar bem nessa questão, né? Você tem funções que não tem quem faz o copy, quem faz design, quem faz tal. E a especialidade da XGen hoje qual que é? Fala pra gente aí. Qual que é a especialidade no seu segmento? A nossa especialidade são 3 pilares. Funil de captação, que a gente chama, que é todo o processo de estrutura, desde um site, uma página de captura, toda a parte de tráfego pago, que é os anúncios online, no Google, no Meta, que é o Facebook e Instagram, temos também no TikTok, e a parte de automação, que esse ano está bombando, que é a automação do Instagram, a automação do WhatsApp, a automação do Facebook. O que seria isso? Você fez um anúncio, captou para a estrutura automatiza a comunicação e você vende mais e faz mais captura de pessoas aí para o seu negócio. Então, esses 3 são os pilares, mas temos outros serviços, mas esse é o que a gente mais fomenta, porque é onde a gente vai ajudar a empresa a sair do ponto zero para começar a vender na internet ou alavancar. Então, você aí que está assistindo o programa, o podcast É Possível, precisar de uma empresa de tráfego pago, de mídias, de funil de vendas, está aqui, ó, Rodrigo Moya, a expertise que ele tem, é um cara experiente, trabalha desde 2016 na área, está especializado aí muito em tráfego pago, eu faço os trabalhos da minha empresa, faz os trabalhos para a Carol também, eu indico, troca uma ideia, chama a gente aqui e procura o Rodrigo. Quem quiser te achar, acha onde? A gente tem o meu pessoal, né, o Rodrigo Moya, no Instagram, no YouTube, no Facebook, LinkedIn, tem todas as mídias, e o da agência, XGen Digital, também no Instagram, no Facebook, no YouTube também tem o canal, mas o que eu mais uso mesmo é Facebook e Instagram da XGen, e o meu, tem todos os meus contatos aí. Se digitar meu nome lá, vai aparecer. Bom, vamos encerrar aqui então o programa É Possível, o podcast KE Mendrone, e dizer para você o seguinte: muito obrigado pela audiência, clica lá no sininho, começa a seguir a gente e começa a assistir essas histórias de vida. E muito obrigado, viu? Um abraço. Muito obrigado, grande abraço, sucesso a todos aí. Valeu.